Hoje no programa Grandes Negócios estamos recebendo a visita da Jéssica, body piercer aqui da Nativa Tattoo Studio. Hoje vamos debater um assunto que é de interesse a todos: segurança, saúde e conscientização. O melhor local para se fazer uma tatuagem, um piercing. Algo muito importante que você tem que saber antes de se submeter a essas modificações corporais. Jéssica, um procedimento bastante minucioso é a esterilização que acontece antes de todo o procedimento de uma tatuagem e piercing. Eu gostaria que você deixasse um pouco mais claro para os nossos telespectadores como funciona. Então, Paty, eu acho que você tocou num assunto muito importante hoje, que eu acho que além da preocupação da exposição à pele por um trabalho legal, eu acho que vale também a preocupação muito mais com a saúde. De você estar escolhendo o local onde você vai estar fazendo sua tatuagem. Local que eu digo seria mais assim questão do estabelecimento, um local que se preocupe com a sua saúde, né? E hoje, assim, em termos de esterilização, eu acho que o que existe de mais seguro seria a autoclave, né? Mas para a gente chegar na autoclave ainda existe um longo processo, né? Então, assim, vamos pegar o material de tatuagem, que é um material assim que passa para a higienização já mais sujo, com tinta, às vezes com um pouco de sangue, né? Então, quando a gente pega esse material, que ele está sujo, ele é colocado num produto desencrustante, né? Para que serve esse produto? Para facilitar a limpeza do material. Ele vai amolecer as partículas de sujeira, de tinta, de gordura que haja no lugar, né? Depois que ele sai desse desencrustante, aí nós vamos estar lavando ele com bicos, com escovas, com material adequado para deixar ele limpo. Depois disso, ele vai para a cuba ultrassônica. O que é uma cuba ultrassônica? A cuba ultrassônica é um equipamento que ela lava o material por ultrassom. O ultrassom seria a formação, nesse caso da cuba ultrassônica, ela forma bilhões de bolhas de ar que se rompem com força, né, a todo segundo. Então, esse movimento que ela forma vai desestruturando as partículas, né? Desestruturando as partículas, fica mais fácil de agir o detergente enzimático. O detergente enzimático, Paty, ele é colocado na cuba durante a lavagem. O que ele faz? O detergente enzimático, ele vai agir justamente nas secreções. A gente até brinca, né? Que a gente coloca o material na cuba para lavar o que os olhos não veem, né? Então, tipo assim, ele vai agir naqueles lugares de difícil acesso para lavagem, no caso do bico, né? Onde tem a passagem de tinta, que é um lugar bem apertadinho. Então, assim, fica difícil estar lavando. Então, a cuba faz esse processo. O detergente enzimático, ele vai desestruturar as partículas, no caso de sangue, de saliva, né? Aí, depois que ele é retirado da cuba, há uma nova lavagem para que tire todo esse produto químico. E tem que acompanhar certinho, né, Jéssica, para poder oferecer para o cliente 100% de segurança, né? Então, Paty, é verdade. A autoclave, como qualquer outro equipamento, ela está vulnerável a erros, né? Mas, para que isso não aconteça, né, a gente faz todo o processo de acompanhamento, tanto químico quanto biológico, a manutenção. A cada 6 meses a autoclave vai para manutenção, para ver se está tudo legal, tudo certinho com ela. Eu acho que a nossa maior preocupação hoje, dentro do estúdio, claro, além da qualidade que a gente quer oferecer de um trabalho legal, para as pessoas poderem expor, né, um trabalho bonito na pele, é a segurança em questão da saúde. Hoje em dia a gente tem uma enorme quantidade aí de vírus, bactérias, cada vez mais resistentes, né? Então eu acho que para isso a gente entra com todo esse processo, né? O controle químico, né, a autoclave, quando é passado depois da cuba ultrassônica e vai para a autoclave, ela é embalada, né, o equipamento, no caso, que vai ser usado, seja a pinça para piercing, né, o forceps, ou seja o bico, que é para auxiliar na tatuagem, ele é embalado e esse produto só vai ser aberto na hora do uso, né? Nessa embalagem, que é o grau cirúrgico que a gente usa, né, ela possui um indicador químico. Normalmente eles vêm meio cor-de-rosa e depois eles passam para marrom depois da esterilização. Só que o que acontece? O grau cirúrgico, ele tem uma resistência ao calor, no caso, que é o que a autoclave proporciona, ela esteriliza a vapor em alta temperatura, né? Ele tem uma resistência muito baixa, né? Então, tipo assim, antes da autoclave atingir a temperatura necessária para a esterilização e por um tempo também necessário, o grau cirúrgico já mudou. Então, para que a gente faz o acompanhamento químico e biológico? Para garantir, tanto para nós, que é uma preocupação grande,
quanto para o cliente que vai estar vindo até o nosso estabelecimento, que o material é totalmente esterilizado. O acompanhamento químico ele é feito por umas fitas, eu tenho até aqui para mostrar, né? Antes dele ser colocado na autoclave, ele apresenta essa coloração azul, né? Ele é colocado dessa forma, embalado, tudo certinho. Então, antes dele ser colocado, vem azul. Depois que ele passa pelo processo de esterilização, aí ele vai se apresentar para nós dessa forma. Esse daqui já é o controle químico, com a data que foi feita a esterilização e o resultado, que seria o preto, né? Apresentando que ele realmente sofreu a esterilização. Aí, depois disso, Paty, a gente tem o controle biológico. Lembrando que o controle químico ele tem que ser feito em todas as esterilizações. Não importa se você liga a autoclave todo dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, que às vezes é o que acontece no verão, que a procura é alta, né? Então, a gente tem muito material para estar esterilizando. Todas as esterilizações que são feitas, é usado o indicador químico, no caso, que é esse que eu acabei de mostrar. Fora o indicador químico, tem o indicador biológico. O que vem a ser o indicador biológico? O indicador biológico ele já parte mais para vírus, né, bactérias que resistem e que sobrevivem à temperatura do nosso organismo, né? Que seria uma hepatite, um HIV. Esses vírus que contém dentro do indicador biológico, eles são vírus criados em laboratório, que são vírus mais resistentes ao calor, até mesmo do que a hepatite, que é o HIV, né? Aí, então ele funciona dessa forma. A cada esterilização, nós usamos 2 indicadores biológicos. Um deles, ele também vai ser embalado no grau cirúrgico e é colocado dentro da autoclave. O outro eu mantenho fora. Depois de todo o processo de esterilização, eu retiro esse indicador químico, aguardo 15 minutos para ele estar resfriando, né? E eu vou colocar ele numa incubadora. Essa incubadora, Paty, o que ela faz? Quando eu coloco na incubadora, o indicador biológico, ele possui esses vírus incubados dentro de uma película de vidro, toda paramentada com luvas, óculos, para não ser prejudicial a mim também, né? Eu vou estar quebrando essa película de vidro. Aí o vírus, em contato com o ar e dentro da temperatura correta, por um tempo determinado, que no caso seria por 48 horas, são 2 dias para esse teste, sem desligar a incubadora. Dentro da temperatura correta, o vírus vai se manifestar ou não, né? Então, qual é o teste correto? O que eu coloquei na autoclave, eles vêm na coloração roxa, né? O que a gente usa vem na coloração roxa. O que eu coloquei na autoclave, depois do tempo de incubação, ele tem que se manter roxo. É sinal que o vírus não se manifestou no lugar. E a minha autoclave funcionou perfeitamente. O que eu deixei para fora, que seria o controle, não o teste, ele tem que modificar a cor. No caso do nosso controle biológico, ele modifica para amarelo. Então, o que significa? Aquele que não foi para a autoclave, os vírus foram manifestados e ele mudou a coloração. O que foi para a autoclave, ele se manteve roxo porque a autoclave fez o trabalho dela. É onde você tem a certeza de que a autoclave fez o processo correto e que você oferece a segurança correta para o cliente. Isso mesmo, Paty. É aí que eu entro com a certeza absoluta de que, além do meu material estar 100% esterilizado, eu posso passar uma confiança plena para o meu cliente de que ele realmente não tem perigo de contrair nenhum tipo de doença, bactéria, inflamação, por conta do material. Jéssica, eu tenho uma dúvida e eu tenho certeza que muitos telespectadores também têm e vamos poder esclarecer agora. Qual é a diferença? Por que existe essa diferença de que estúdios de tatuagem oferece tatuagens tão baratas assim, sendo que é um processo tão longo e que não deve custar tão barato assim? Então, Paty, essa questão que você abordou é uma questão bem complicada, porém é frequente. Ainda mais a gente que trabalha aqui no estúdio, está todo dia com isso, a gente vê muitos desses casos, né? Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas, em geral, às vezes elas veem a tatuagem, o piercing, como comércio. Não que não seja, é um comércio, porque é daqui que nem a gente trabalha aqui, é daqui que a gente tira o nosso sustento. Mas eu não vejo a tatuagem como um comércio em geral. Como um exemplo que você compra um tênis, se der defeito, você pode estar trocando. A tatuagem envolve muito mais do que isso, porque quando você chega no estabelecimento, você não está expondo somente a sua pele para um trabalho, você está expondo a sua saúde, né? E é uma questão que eu não sei se eu consigo te dar uma resposta exata, porque questão de valores, não que a gente cobre um valor assim que esteja acima do que a pessoa pode pagar, que é um valor assim exorbitante, eu não vejo dessa forma. Mas para mim estar usando todo esse processo de esterilização tem um custo, né?
E às vezes a gente vê estabelecimentos, no caso, que cobram abaixo desse custo que a gente usa para a esterilização, né? Isso que complica. E o que eu gostaria também de estar pedindo para as pessoas que estão vendo, que têm interesse de estar fazendo uma tatuagem, às vezes a gente vê aqui no estúdio, quando a pessoa chega até a gente, ela chega envergonhada, né? Ah, gostaria de estar conhecendo o lugar, fala com aquela vozinha baixa, como se não tivesse esse direito. E eu acho que isso é mais do que um direito da pessoa, de estar vindo até aqui. E eu falo assim, com sinceridade, que é um prazer meu de entrar com a pessoa e mostrar todo o processo de esterilização para que a pessoa saia satisfeita não somente com o trabalho, que a gente sempre está se esforçando para melhorar cada vez mais, mas também com o processo de esterilização, com a cabeça tranquila de que realmente ela não tenha contraído nenhum tipo de doença. Que eu acho que isso é muito importante no dia de hoje. E, inclusive, vocês estão dentro da lei do alvará da vigilância sanitária. Vocês têm esse alvará, né? Isso, Paty, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar junto com a vigilância sanitária, que é o que nos concede a liberação de todo o aparato para que a gente possa estar fazendo o processo certo, né? Bom, perfeito, Jéssica. Muito boa sua participação no programa, com certeza esclarecendo muitas dúvidas dos nossos telespectadores. E convido todos vocês, como a Jéssica mesmo disse, a Nativa Tatu está de portas abertas para vocês conhecerem todo este trabalho, como eu já disse, minucioso de esterilização, para que, claro, a Nativa ofereça 100% de saúde, vocês não corram risco algum e, claro, oferecendo ótimos profissionais, como a Jéssica, body piercer, e o Adriano, o Pulga, como tatuador profissional há muitos anos. E a Nativa Tatu Studio fica aqui na rua 4 de abril, número 222, no centro da nossa cidade. Vale muito a pena você conhecer esse estúdio.